Terça-feira, 7 horas e 31 minutos, dia 3 de novembro, estamos entrando para o nosso penúltimo mês de aula, né, gente? Tá acabando. Página 13, capítulo 7, página 323. Iniciando a semana, né, meu povo? Todo mundo tranquilo, de boa. Depois de um feriadinho. Eu preferia mais feriado. Não, mas pensa que tá terminando. Tá terminando, tem mais do que 6 semanas de aula. É isso mesmo. Exato. Mais seis semaninhas de aula, gente, vai passar voando. Então, gente, nós falamos ali no capítulo 7 sobre as atividades econômicas e os recursos naturais, né? Então, nós falamos ali sobre o que o ser humano ele utiliza, né? Como que foi essa modificação, o que ele está utilizando. Então, nós temos ali o trabalho e a transformação da paisagem, que nada mais é do que o trabalho que o homem ele teve, né? O ser humano teve para quê? Para transformar ali o local onde que ele está, certo? Então, gente, qual que é o objetivo disso? As pessoas elas trabalham para quê? Para garantir o que? A sua sobrevivência, né? Para a sua subsistência, tá? Subsistência, né? Então, isso dali é necessário o quê? Para atender às necessidades da pessoa, certo? E para isso, o que o homem fez? Ele acaba tendo o quê? Acaba voltando naquela questão do espaço geográfico, né? Que o espaço terrestre é resultante das relações entre as sociedades humanas e a natureza. Que é o quê? Significa o quê? Que o homem ele se apropriou da natureza e transformou, né? Para quê? Para atender às suas necessidades, certo? Assim como a gente vê naquelas duas imagens da página 328, onde nós temos lá a fotografia de Campo Grande, que o homem fez o quê? Modificou a paisagem para construir a cidade, e ao lado uma plantação, né? Onde que o homem modificou também para quê? Tirou a mata original para quê? Para colocar uma um cultivo, né? De uma determinada planta, certo? Além disso, as atividades econômicas, né, com o crescimento da população, o que houve? A necessidade, os seres humanos eles começaram a descobrir, né, ali os recursos que eles poderiam explorar. E aí nós temos o que? Os recursos naturais. E os recursos naturais, né, que são retirados da natureza, e eles são o quê? São as matérias-primas. Essas matérias-primas, elas podem ser o quê? Podem ser recursos não renováveis e recursos renováveis, certo? Os recursos não renováveis, gente, são aqueles recursos que você vai utilizando e com o tempo vai desgastando, certo? Assim como muitos minerais que são extraídos das rochas, eles, conforme você vai retirando da natureza, vai demorar milhões e milhões e milhões de anos para quê? Para ele se formar novamente. E os recursos renováveis são aqueles que a gente tem o quê? Ciclos renovados, né? Eles podem ser ciclos naturais ou artificiais. A água, por exemplo, é o que tem o ciclo natural. Ele é um recurso renovável e tem o seu ciclo natural. Já o que? O metal, o vidro, o papel, eles são o quê? Podem ser renovados por processos artificiais. Através do quê? Através da reciclagem, certo? Porém, gente, os recursos hídricos, nós temos que ter o quê? Temos que ter cuidado com esses recursos hídricos. Por quê? Porque se nós utilizarmos ele de maneira indevida, o que acontece? Quem sabe me dizer? Quem vai saber me responder? Repete a pergunta, prof. Se a gente utilizar os recursos hídricos, ou seja, a água, de maneira indevida, o que pode acontecer? Ela pode acabar. Pode acabar a água para a gente utilizar, certo? A água potável para a gente utilizar. Então, por isso que a gente tem que o quê? Por isso que a gente tem que o quê? Temos que cuidar, né? Preservar ali os leitos dos rios, principalmente, preservar a natureza para que a gente possa continuar tendo o quê? Esse recurso para ser
utilizado, certo? O solo também. Lembra que nós estudamos a formação do solo no terceiro bimestre? Ele vem do quê? Da rocha matriz, com os agentes químicos e físicos e biológicos. Ele começa a ter ali a sua formação. É um processo rápido da formação do solo? Não, né? É um processo bem demorado, um processo lento. Então, o solo é a mesma coisa. Se a gente não tem o quê? Um cuidado, aí leva milhões de anos para se formar. Se não tivermos um cuidado com o solo, o que que acontece? Ele também passa por um processo de desertificação. Por quê? Porque ele vai perdendo os minerais necessários, certo? Então, nós temos ali um processo também que vai o quê? Vai perdendo a fertilidade dele. Por isso que muitas vezes, lembra que eu falei, quando nós estávamos estudando o solo, que depois que tiveram o quê? Foi feita a colheita do milho, o que que eles estavam fazendo no solo, o que que eles estavam jogando? O cal, né? Estavam fazendo aquele processo de calagem, para quê? Para tirar toda aquela... para controlar ali e manter a acidez do solo, que é uma forma de quê? De você fazer uma correção do solo, certo? E aí nós temos também os recursos minerais, que o homem, gente, ele utiliza o quê? Vários recursos minerais. Nós podemos ter os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Quem que vai me dar um exemplo de mineral metálico? Ferro. Muito bem, parabéns, Rafa. E um mineral... Alumínio. Isso, e um mineral não metálico? Diamante. Não metálico. Tava mutado. Diamante, ouro, sei lá. Acho que ouro. Não, ouro, diamante é metálico, gente. Não metálico. O que que a gente utiliza em casa? Carvão? Não. Carvão é um mineral não metálico. O que que a gente utiliza em casa para temperar comida? Salsinha, cebolinha. Sal, pimenta. Sal, gente, o sal. Sal de cozinha é um mineral não metálico. Eu acabei de falar agora há pouco, o cal, ou seja, o calcário. O calcário também é o quê? É um mineral não metálico, tá? Que serve para quê? Para você fazer a correção do solo, para utilizar também na construção civil, tá? Serve também para ser feito, tá? A gente utiliza o mineral, ok? E aí nós temos ali os recursos, né? Nós temos o extrativismo mineral, certo? Que eu acabei de falar, que ele pode ter ali minerais metálicos e não metálicos. E agora nós temos os recursos da fauna e da flora, que nós utilizamos o quê? Nós utilizamos da fauna e da flora, ou seja, recurso extrativismo animal e extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal pode ser muitas vezes feito através do quê? Raízes, sementes, frutos, né? Que tem a base ali o que? Os vegetais, né? Da onde que sai? Da natureza, tá? O extrativismo vegetal, gente, ele pode ser... muitos povos ribeirinhos indígenas, eles vivem principalmente na região norte do país, né? Que temos lá o quê? Temos nós temos o açaí, temos também o cupuaçu, que são extraídos, temos o látex, que é extraído pelos povos da floresta amazônica, numa forma mais tradicional. Com essa forma tradicional, dessa extração desses minerais, o que que acontece? Extraindo dessa forma, não tem o quê? Não temos não vai ter ali, não vai ser prejudicial para a natureza, ou seja, vai ser um uso, vai ser uma extração aonde que a natureza não vai ser afetada se fosse com máquinas, tá? É uma forma mais tradicional de ser ali retirado da natureza. A mesma coisa dos animais, quando a gente tem o quê? A pesca, por exemplo. A pesca tem que ser obedecida, tem que seguir as leis.
Por quê? Porque existe o período de reprodução desses animais, certo? No período de reprodução, o que acontece? Não deve ser o quê? Não deve ter a pesca, devido o quê? Devido eles estarem ali num processo reprodutivo. Se você não obedece esse processo reprodutivo, no ano seguinte, quando você for lá pescar, você não vai ter o peixe. Por quê? Porque foi retirado antes do tempo. E aí não tiveram o quê? Os novos peixinhos, certo? Aí nós temos ali as atividades econômicas e a transformação da paisagem. Nós temos uma atividade econômica que faz o quê? Ah, falando nisso, eu queria perguntar para vocês. Qual setor da economia faz parte o extrativismo? Alguém sabe me dizer? O extrativismo. Setor primário. Qual setor? Primário. Muito bem. Agricultura e pecuária? Secundário. Primário. Primário também, ó. A primária. Gente, pega uma caneta, um lápis e anotam lá em cima. Que, ó, agricultura, pecuária e o extrativismo fazem parte do setor primário da economia. Então, anotam lá em cima num pedacinho da folha para vocês lembrar. Que fazem parte... Pecuária e extrativismo? E isso fazem parte do setor primário. Por quê? Porque eles produzem matéria-prima, certo? Então, nós temos ali a agricultura e a pecuária, que são atividades milenares realizadas pelo ser humano, certo? Onde que nós temos o quê? Produção de grãos, legumes, verduras, frutas, pelas atividades na agricultura, e além de tecidos, né, cosméticos e biocombustíveis, certo? Já no setor ali pecuário, nós temos o quê? Animais, aves, né? Sendo o quê? Sendo criadas, certo? Já em relação à agricultura, no Brasil, hoje, as atividades agrícolas que temos ali como base é qual? Soja e milho no Brasil. Já no mundo, nós temos o quê? A produção ali de milho, trigo, soja, café, feijão, arroz, né? Entre várias outras atividades agrícolas, certo? Nós temos ali a diferenciação, né, das duas tecnologias. Nós temos ali a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Gente, vai cair para vocês me explicarem ali 3 características da agricultura tradicional, da agricultura moderna. A agricultura tradicional, meu povo, como que é essa agricultura tradicional? Quem sabe me dizer? Prestem atenção. Ela planta e colhe com os bois. Isso, a agricultura tradicional ela é realizada de Sem modo geral. máquinas. Pequenas propriedades, pouco investimento em máquinas ou tecnologia. Produção principal é consumo familiar e parte dela pode se destinar ao comércio. São produzidos diversos tipos de culturas, né, que é o que é uma policultura. Essas atividades são realizadas ali com a mão de obra familiar, com auxílio de força animal, né? Ou seja, são os implementos rudimentares que são utilizados, tá, minha gente? E aí, essas famílias, elas têm o quê? Têm poucos recursos tecnológicos, poucos recursos financeiros também. Para quê? Para ampliar ali a sua produção. Por isso que a gente tem, quando a gente tem ali a agricultura tradicional, a gente tem o quê? Nós temos ali grande grupo de pessoas que estão trabalhando, né? Isso dali forma o quê? Formam as chamadas cooperativas, porque muitas pessoas se unem para quê? Para ter um valor ali no seu produto, né? No seu produto final produzido. Certo, minha gente? Tranquilo? Entenderam? Agricultura familiar. A agricultura moderna. Já a agricultura moderna é realizada em quê? De modo geral, em grandes propriedades, né? Conhecidas como latifúndios. Nós temos o quê? Predomina a monocultura, ou seja, é um tipo de cultura. Quando é soja, quando é milho, quando é trigo, certo? Então, nós temos ali
é um tipo de cultivo em grandes extensões territoriais, tá? Nunca esqueçam isso. Por quê? Porque são grandes propriedades rurais. Nós temos também ali o trabalho feito por máquinas, certo? A maioria do trabalho ali é feito por máquinas. Em comparação com a agricultura tradicional, os investimentos são muito altos, tá? No quê? Na aquisição ali de umas máquinas com tecnologia cada vez maior, certo? E a produtividade também, ela visa o quê? Ela visa o aumento da produtividade, visando o quê? Visando mais lucro. Então, quanto mais produtividade, mais lucro. Então, nós temos o quê? A utilização de muita tecnologia, tá? Não só tecnologia em máquinas, como tecnologia em sementes também, selecionadas, tratadas, fertilizantes, utilizando fertilizantes, muitas vezes irrigação artificial, né, que a gente tem. Também é utilizado pesticidas, né, inseticidas ali nas lavouras, para quê? Para que não tenha as pragas, né? As pragas daninhas não acabam não afetando a produtividade ou para que ali tenha ali um menor produção. Então, tudo isso é feito na agricultura moderna, certo? Vinícius, eu acho que tá ligado. Nós temos ali hoje, em muitos lugares já tem ali a produção de produtos transgênicos, né, no mundo todo. A semente modificada, né, são plantas transgênicas. Muitas pessoas dizem que faz mal para a saúde, outras dizem que não faz. Lá na página 337, vocês têm um exemplo de um tomate produzido, um tomate transgênico e um tomate não transgênico, né? Então a gente vê a diferença dos dois, certo? Virando a página, temos também a pecuária lá na página 338. Temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Aí eu vou perguntar para vocês, vamos ver se vocês vão saber me responder. Qual a diferença entre a pecuária extensiva e a pecuária intensiva? Eu posso responder? A criação Pode. do gado é solto. O gado come o que ele quiser e demora menos tempo para engordar. Outra, ele é levado para um local apropriado, ele engorda, come rações nutritivas e vai direto para o abate. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa para complementar? Eu queria falar que eu não entendi nada do que a Natália falou. Gente, Nem eu. a pecuária extensiva. Vamos lá. Pecuária extensiva. Lá na página 338. Pecuária extensiva. Os animais, eles são criados soltos em grandes áreas territoriais, em extensas áreas territoriais, onde que tem pastagem. É utilizado o quê? A única tecnologia que é utilizada nesse tipo de criação de gado é o quê? São as vacinas para o controle de doenças, tá? No mais, eles são alimentados o quê? Com grama, né? Não tem ali um acompanhamento nutricional, certo? Então, pecuária extensiva, animais criados soltos em grandes extensões territoriais. Pecuária intensiva. Os animais são criados confinados em pequenos espaços. Eles têm acompanhamento ali de médicos veterinários, zootecnistas, onde que eles vão ter o quê? Vão ter uma alimentação balanceada, que nem a Natália falou, vão se alimentar com rações, né? Vai ter ali a ração inicial, quando ele é bezerrinho, aí depois a ração fase crescimento, né? Ração fase engorda, certo? E a ração fase final da engorda para quê? Para o abate. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter todo um cuidado, vai ter todo um tratamento diferenciado, certo? Então nós temos ali grande tecnologia, isso tudo para quê? Para visar o maior lucro para o proprietário. Então ali nós temos na página 338 uma imagem de uma pecuária extensiva, tá? E uma imagem de uma pecuária intensiva. Claro, se você for
for se alimentar, for comprar uma carne, né? Você vê a diferença disso. Se você for comprar uma carne de um gado que foi criado confinado, a carne vai ser mais macia. Por quê? Porque ele não vai andar e não vai criar músculo, vai ser carne. Quando você compra uma carne de um gado que ele é criado em grandes extensões territoriais, a carne vai ser um pouco mais rígida. Por quê? Porque conforme o gado vai andando, ele vai criando músculo, certo? Aí a carne ela se torna uma carne mais rígida, mais dura. Por isso que muitas vezes a gente vai no mercado, acaba comprando carne, achando que ela o quê? Vai ser uma carne mais macia e é uma carne mais dura, certo? Então, entenderam? Pecuária extensiva e intensiva. E, claro, a pecuária intensiva não é só a criação de gado, né? A gente tem a criação de aves, suínos, né? Toda essa questão, ok? Extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Todo mundo entendeu o que eu comentei antes do extrativismo? Preciso repetir. Extrativismo mineral, minérios, né? Muitos países têm o quê? Essa base desses minérios. Nós temos os recursos minerais não metálicos, que são muitas vezes utilizados na produção de fertilizantes para abastecer o setor agrícola. Exemplo, calcário, enxofre, cálcio, nitrato de sódio. Construção civil, calcário, argila e areia. Minérios, nós temos os minérios, sal de cozinha também, nós temos. Minerais metálicos, que são muito abundantes, ferro, alumínio, manganês, né? E já temos ali alguns escassos, ouro, prata, cobre, já estão escassos no nosso solo, tá? Já é mais difícil encontrar. Extrativismo vegetal, extrativismo mineral, animal, extrativismo vegetal, onde que nós temos o quê? Retirado das plantas, né? Nós temos ali o látex, açaí, né? Que é muito retirado no norte do país. Temos também os povos ribeirinhos, né? E os indígenas que utilizam muito, que extraem, ou os povos tradicionais das florestas, né? Que extraem esses recursos que a natureza proporciona. É muito importante dizer quando a gente tem ali os povos tradicionais extraindo esses recursos, por quê? Porque eles extraem e ao mesmo tempo eles protegem a natureza, porque é feito de uma forma mais rudimentar, é feito ali à mão, né? Essa extração dos recursos. Então você tem uma proteção da natureza, vai ter lucro, porém vai ter a proteção da natureza ao mesmo tempo, certo? E também o extrativismo animal, né, que eu comentei que o principal extrativismo animal que nós temos é o quê? É a pesca, né? Tem que respeitar ali as leis ambientais, as leis da pesca, as leis ali de reprodução dos animais, para quê? Para que a gente sempre acabe tendo recurso. E para finalizar, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Indústria, comércio e prestação de serviço. A indústria faz qual parte do setor econômico? Quem vai saber me responder? Secundário. Secundário, muito bem. Comércio e prestação de serviço vai fazer qual parte? Terciário. Muito bem, Natália, parabéns. Então, gente, vocês vão ter que saber, tá? Sobre os setores da economia, setor primário, secundário e terciário, tá? Quem faz parte de cada setor. Gente, a indústria ela recebe a matéria-prima e ela transforma, né? Ela faz ali o processamento e a transformação. Por isso que ela faz parte do setor secundário, certo? Porque nós vamos ter ali 3 tipos de indústrias. Isso também vai cair na avaliação, hein, gente? Indústrias de bens de produção ou indústria de base, que ela vai o quê? Representam ali as indústrias que processam ou transformam a matéria-prima de forma para abastecer outros tipos de indústrias, como as siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Já as indústrias de bens de intermediários, lá na página 342. Já as indústrias de bens intermediários fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados em outros ramos industriais, como na automobilística, agropecuária e na geração de energia. E as indústrias de bens de consumo? Essa pode ser dividida em 2 partes.
bens de consumo durável, bens de consumo não durável. Bens de consumo durável vai ser qual? Vai ser na área de automobilística, eletroeletrônicos. Bens de consumo não duráveis vai ser nas indústrias alimentícias, de têxtil, né? Alimentícias, alimentos, têxtil, roupas, né? Pode ser também de calçado. Então, nós temos esses 3 tipos de indústrias, que elas vão o quê? Elas vão dividir ali o setor secundário da economia. Já o setor terciário, nós temos o quê? Então, anotem lá na apostila de vocês, para vocês saberem diferenciar. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e prestação de serviço. O comércio, ele consiste no quê? Ele consiste na venda de produtos e mercadorias, né? Nos estabelecimentos comerciais, ou seja, o comércio, ele consiste o quê? Nas lojas, consiste nos mercados, nas farmácias. Por quê? Porque eles vão receber o produto secundário da indústria, né? Ele vai receber o produto da indústria para quê? Para revender. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os prestadores de serviço, né? Quem trabalha dentro da loja está sendo o quê? Um prestador de serviço, certo? Então ele está atendendo você, cliente, para quê? Para revender o produto, certo? Além de prestadores de serviço serem quem? Os coletadores de lixo, as diaristas, engenheiros, médicos, dentistas, professores, arquitetos, quem mais? Jardineiros, profissionais da área do esporte. Por quê? Porque eles estão prestando um serviço, certo? Então, eles fazem parte do setor terciário da economia. Tudo que aquilo que é uma prestação de serviço é o que? É uma pessoa que está vendendo seu serviço, né? Então, ele está prestando um serviço. E o comércio, gente, ele pode ser dividido em comércio varejista e comércio atacadista. Comércio varejista é onde que o quê? As mercadorias são vendidas para os consumidores. E o atacadista, onde que são vendidas, as mercadorias são vendidas para os comerciantes, tá? Quando temos lá, que nem, vou dar um exemplo, eu sou dono de uma loja, tenho uma loja de roupa. Para eu vender essas roupas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar a roupa, não tem? É necessário eu comprar a roupa antes, porque não tem como eu abrir a loja sem nada para eu vender, para oferecer, né? Então, eu compro a roupa, da onde que eu vou comprar? Eu compro a roupa em grande quantidade. Então, eu vou num comércio atacadista, certo? Eu vou no comércio atacadista, compro lá X peça de um tipo de roupa, X peça de outra, e vou lá comprando. Quando chegar lá na loja, o que que eu vou fazer? Eu vou vender. Para quem que eu vou vender? Para vocês. Aí vocês vão lá e vão comprar no comércio varejista, que é o quê? É uma compra menor. Daí você vai comprar 2 peças de roupa, 3 peças de roupa. É em Ou menor menos que algum bobo quantidade. que pelo dobro do preço. Daí você ganha. Vou comprar de você pelo dobro do Exatamente. Certo, meu Se povo? amanhã essa prova, prof. Isso. Gente, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Alguém tem alguma dúvida? É fácil esse conteúdo. Geografia é legal. Gente, seguinte. Deixa eu... Anotaram lá na apostila de vocês? Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e prestação de serviço? Todo mundo conseguiu anotar? Pode, por favor, Não entendi. repete para mim anotar. Indústria, setor secundário. Comércio e prestação de serviço, setor terciário. Extrativismo, agricultura e pecuária, setor primário. Tá? Gente, certo? Pessoal,